Irmãos, abra a palavra do Senhor lá em Velho Testamento, Números. Números. Você vai abrir Números, Velho Testamento. Glória seja o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Ainda não vou te dar o capítulo, não. Você apenas localiza o livro, já deixa no livro certinho, tá? Depois eu te dou o capítulo para você, em nome do Senhor. Tenho para ti, Igreja Presbiteriana de Irajá, a palavra do Senhor, a palavra de Deus para os vossos corações, em nome do Senhor Jesus. Quero falar nesta noite, mais particularmente às mulheres, mas se vou falar às mulheres, é claro que vou alcançar também os homens, nessa noite também, nessa palavra do Senhor, às mulheres, que certamente aos homens alcançará. Existe uma expressão chamada influência. Você sabe o que significa influência? Influência significa o poder, a autoridade que alguém tem para produzir mudanças em circunstâncias ou em pessoas. Então, vou repetir. Influência é o poder, é a capacidade, é a autoridade que alguém tem para produzir mudanças em circunstâncias positivas ou negativas e também em alguém ou em pessoas. Eu diria que não há dúvidas que essa capacidade de influenciar, ela é latente e particularmente poderosa, André Luiz Macuco, nas mulheres. Nas mulheres. E eu não preciso aqui de psicologia comportamental para poder provar a você se eu estou certo ou se eu estou equivocado. A Bíblia Sagrada me ajuda nisso. Não vou falar de Eva, porque entendo que Adão e Eva estavam juntos no pecado. Mas posso falar claramente de Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel. Jezabel não era israelita, não era de Israel, e Jezabel, ela influenciou negativamente a nação israelita, quando ela, casada com o rei de Israel, trouxe para Israel os seus deuses, e com isso deturpou a adoração do povo de Israel, ao verdadeiro Deus, a Yahvé, ao Deus Eu Sou, a Jeová, o nosso Deus. Jezabel, então, foi uma mulher que teve uma influência muito negativa. E influência significa o poder, a autoridade que alguém tem para produzir mudanças em alguma circunstância ou em alguma pessoa. A influência feminina, ela pode ser agradável ou ela pode ser ruim. Pode ser as duas coisas. Jezabel foi ruim. A influência feminina, ela pode ser divina ou diabólica. Mas pode ser, tanto um quanto o outro. As mulheres, elas podem influenciar para a vida ou para a morte, Célia. Sim. Salomão, o sábio, que pediu sabedoria a Deus, em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, ele diz o seguinte, você pode me ajudar a completar, então, que a mulher sábia edifica a sua casa. Não é assim, Fátima Fagundes? Mas, há uma continuidade no versículo, mas a insensata, com as próprias mãos, ela destrói, derriba. Sendo assim, eu quero te apresentar nesta noite 5 mulheres, 5 mulheres, que exerceram uma influência extraordinariamente positiva, que produziu um tremendo impacto sobre a nação de Israel. 5 mulheres que produziram uma influência positiva, influência essa que produziu um impacto grandioso sobre a nação israelita e que abriu caminho, essas 5 mulheres, para abençoar outras mulheres da sociedade de Israel. Quem eram essas mulheres? Essas mulheres, elas estão no versículo, em Números, capítulo 27, no verso 1 ao verso 11. Eu peço a você para abrir. Estou pregando, Roberto, com a sua música na cabeça. Que coisa maravilhosa. Estou ouvindo a música aqui dentro.
Que coisa linda. Número 27, versículo 1 ao versículo 11. 5 mulheres. Eu não sei se você conhece essas mulheres, mas vou apresentar para você. Nesta noite ao teu coração. Será que você já ouviu falar de Macla? Será que você já ouviu falar de Noa? Será que você já ouviu falar de Ogla? Será que você já ouviu falar de Milca? Será que você já ouviu falar de Tirza? Eram 5 mulheres, eram 5 irmãs. Você vai conhecê-las agora, caso você ainda não conhece. Então, diz assim, Números 27, verso 1 a 11, a igreja assentada pode ficar ouvindo a leitura da palavra. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e nosso pai não teve filhos. Por que tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e fará passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Número 27, versículo 1 a 11, nos conta a história de Macla, de Noa, de Ogla, de Milca e de Tirza. Zelofeade era o pai dessas 5 moças, mas Zelofeade já tinha morrido, morreu no deserto, como a grande geração morreu no deserto, e só a nova geração conseguiu conhecer a terra prometida. O momento é em que elas vão a Moisés, porque elas querem tomar parte ou tomar posse da possessão da terra na terra prometida, que seria para o pai dela. Mas o pai dela, Zelofeade, já tinha falecido. Naquela época, somente filhos homens ou filhos varões poderiam herdar a herança. E como Zelofeade não tinha nenhum filho homem, nenhum filho varão, então, pela lei de Israel, os bens dele deveriam ser passados para o seu irmão ou para o outro homem da família, mas não para as mulheres da casa, ou não para suas filhas. Não havia segurança, então, alguma para essas irmãs, 5 irmãs, 5 mulheres, filhas de Zelofeade. Elas estavam perto de chegar na terra prometida, e certamente elas devem ter pensado, irmãos, sempre sonhamos com a terra que mana leite e mel. Sempre sonhamos com a terra que Deus prometeu para nós, para o nosso povo. Mas agora não teremos parte nessa terra. Caminhamos por esse deserto, vimos a geração anterior à nossa morrer, vimos nosso pai morrer, e agora o que será de nós? Certamente deve ter pensado e dito aquelas mulheres. Imagino Macla, imagino Noa, imagino Ogla, imagino Milca, imagino Tirza, e acredito que essa ordem deve ser da mais velha à mais nova, porque a Bíblia repete sempre essa ordem,
sempre falando Macla com a primeira e Tirza com a última, portanto deve ser pela ordem de idade. Acredito que elas devem ter se entristecido profundamente, uma vez que assim determinava a lei, só os filhos varões podem herdar, e se esse homem não teve filhos homens, passa-se para o irmão dele, mas não para as filhas mulheres. Mas a pergunta é, irmãs, e falo a vocês, será que essas mulheres, essas 5 irmãs, deveriam se conformar então em apenas sonhar que elas poderiam entrar na terra prometida, sonhar que elas poderiam ter a possessão da terra que seria para o pai delas, Zelofeade, que agora estava morto? Será que elas poderiam ficar apenas com o pensamento do sonho, somente sonhando em ter? Ou será que elas deveriam realmente lutar por este sonho? Penso que esse questionamento deve ter assaltado os corações delas. Elas devem ter pensado, irmã Célia, não temos direito, é a lei. A lei diz que se o nosso pai morreu, e se ele não tem filhos homens, então deve passar para algum parente mais próximo, ou para o irmão dele, mas não para nós que somos suas filhas. Eu pergunto para vocês, irmãs, elas deveriam então deixar morrer o sonho de entrar na terra prometida e ter um quinhão, uma parte da terra para elas, que era direito do pai delas, que já tinha falecido? Elas decidiram então confiar. Elas decidiram confiar e reivindicar, Números 27, verso 1 a 11, e reivindicar a herança que aparentemente não correspondia para elas. Tal realidade nos ensina que quando reivindicamos algo na força, e elas não fizeram assim, quando reivindicamos algo na força, quando reivindicamos algo que não entendemos que é direito nosso, é merecimento nosso, quando reivindicamos algo na força, achando que nós estamos certos, quando reivindicamos, presbítero Ricardo Evangelista, algo na força, achando que então devemos usar o nosso braço e até nos vingarmos daqueles que não querem nos ajudar naquilo que queremos ou que precisamos, ou quando nós reivindicamos algo usando a força, com o direito de fazer do nosso jeito. Eu quero, é meu, vou usar meu braço, vou usar minha força e vou fazer do meu jeito. Não quero saber o jeito de ninguém, vou fazer do meu jeito, mas é meu. Acredito que quando fazemos as coisas na força, querendo usar o nosso braço, querendo se vingar daqueles que não querem nos atender, acredito que isso se estabelece, irmã. Se estabelece, irmão, uma anarquia espiritual, emocional e familiar em você e na sua casa também. Quando queremos as coisas na base da força, na base da vingança, não me deu, então vou me vingar porque não me deu. E nessa hora se perde, querido Haroldo Linares, se perde, presbítero Zé Roberto Vasconcelos Pereira, se perde o propósito de Deus. Contudo, as filhas de Zelofeade, as filhas de Zelofeade nos ensinam a forma correta de agir. As filhas de Zelofeade não agiram na base da força. As filhas de Zelofeade não agiram na base da vingança. As filhas de Zelofeade não agiram na base de fazer do jeito delas, porque elas têm direito e têm que dar o que é delas. Não, as filhas de Zelofeade nos ensinam uma maneira correta de agir, e que você, mulher, você, irmã, pode adotar. Elas não murmuraram. Você não vê murmurações das filhas de Zelofeade. Não murmuraram. Elas não fizeram motim, não se rebelaram, não fizeram motim. Elas não confrontaram ninguém, Cláudia Nobre, não confrontaram ninguém. Mas elas simplesmente levaram a causa dela ao trono de Deus. A causa delas, que elas entendiam que tinham direito. Quando nós fazemos assim, descobrimos que as nossas atitudes vão produzir resultados eficazes de influência, que serão respaldadas pela fé e que serão respaldadas pela esperança.
não murmuraram, não fizeram motim, não se rebelaram, não confrontaram, levaram a sua causa ao trono do Altíssimo. Característica então de uma mulher influente: fala Macla, fala Noa, fala Ogla, fala Milca, fala Tirza. Elas foram capazes de influenciar positivamente, a ponto de terem suas histórias e seus nomes registrados nas escrituras sagradas, devido a uma série de boas virtudes que hoje deve servir a igreja de exemplo para as mulheres que aqui estão, para os homens que aqui estão, para mim, para os presbíteros que estão aqui, para todos nós. Vejamos então algumas dessas boas virtudes dessas 5 mulheres. Elas tiveram, em primeiro lugar, discernimento e tiveram decisão. A influência requer influenciar alguém, ou ser influente, ou a influência requer discernimento e requer decisão. O texto bíblico diz para nós, aqui no versículo 1, então vieram as filhas de Zelofeade. Veja, o verbo é vieram. Vieram quem? As filhas de Zelofeade. Ou seja, elas se moveram no tempo certo. No tempo certo, aquelas 5 mulheres, 5 moças, elas se moveram, se movimentaram, saíram do lugar onde elas estavam, caminharam, tomaram um caminho, tomaram um alvo, tomaram, Selminha, uma direção, e foram em direção a Moisés, aquele que falava com Deus, e que Deus tinha dito a ele que daria a terra prometida para o povo de Israel. O texto diz que elas vieram a quem? Vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação. Elas, no momento certo, elas foram até os homens certos. Isso nos leva então a 2 perguntas. Nós temos nos movido? Você, irmã, tem se movido na hora certa? Tem? Tem, Fátima? Você tem se movido na hora certa? Você, irmã, você tem discernido o tempo correto para você agir e fazer algo, ou falar alguma coisa? Tem discernido o tempo certo? Tem se movimentado na hora certa? Para fazer isso, nós temos que conhecer o Kairós de Deus. O Kairós de Deus é o tempo de Deus, o tempo perfeito para toda e qualquer situação. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Entendeu o que a Bíblia diz aqui? Que tudo tem o seu tempo determinado. Tem hora que eu penso que nós estamos avançando no tempo, indo fazer coisas que ainda não é o tempo determinado, e que nós estamos simplesmente, como seres humanos imperfeitos, nos precipitando nas nossas ações. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo, irmão e irmã, para todo propósito debaixo do céu. Precisamos discernir quando Ele, Deus, diz sim, e quando Ele, Deus, diz não. Precisamos discernir quando Ele, Deus, diz vá, ou quando Ele, Deus, diz não vá, e nós estamos indo. É Deus quem abre a porta, nós não podemos forçá-la para entrar. Ele abre a porta, nós não forçamos a porta para entrar. Agindo assim, procurando entender o Kairós de Deus, entendendo que Ele diz sim ou não, que Ele diz vá e não vá, entendendo que Ele que abre a porta e nós não temos que meter o pé para arrombar a porta, entendendo assim nossa voz ou a sua voz, irmã, influenciará. Por mais inexpressiva que você ache que a sua voz seja, no seu lar, no seu trabalho,
no seu habitat, mas saiba, agindo assim, a sua voz influenciará. Elas disseram a Moisés: Moisés, queremos lhe expor uma causa e gostaríamos que a liderança da nação, você e a liderança da nação, Moisés, nos ouvisse, disseram as 5 irmãs. Elas pediram e rapidamente Moisés convocou os líderes da terra para ouvir 5 mulheres, 5 irmãs de sangue que estavam ali querendo que Moisés julgasse com Deus a sua causa. Igualmente nas suas casas, minha irmã, a sua voz tem uma influência convocatória, sabia disso? Na sua casa, irmã, você que é membro dessa igreja, irmã querida, você que não é membro dessa igreja, mas aqui está conosco nessa noite, eu quero dizer que na sua casa, a sua voz de mulher tem também uma influência convocatória, ou seja, você convoca. Quando você detectar algo errado na sua casa, é necessário você dizer: para tudo, vamos orar, ou você orar, se não for possível, a todos orarem, você ore, não brigaremos, mas vamos conversar. Influência convocatória, você convoca o seu povo à razão. A mulher tem essa capacidade da influência, de influenciar. Você verá logo que alcançará paz. Com teus pais, que você alcançará paz com seus filhos e filhas, e você verá logo que você alcançará paz com seu esposo, ou amigos, ou conhecidos, ou vizinhos. Porque sobre ti, irmã, dada por Deus, há uma graciosa capacidade de influenciar as pessoas. Discernimento e decisão. O texto diz: vieram as 5 mulheres a Moisés. Elas discerniram o tempo certo e decidiram: vamos nós a Moisés. O sonho é nosso. Vamos lutar pelo nosso sonho. Se você, mulher que está aqui hoje, tem um sonho, não desista você do seu sonho. Lute para o seu sonho dentro do tempo de Deus, dentro do kairos de Deus. Discernimento e decisão tiveram aquelas 5 mulheres. A primeira virtude que nós podemos numerar. A segunda virtude das 5 mulheres que foram a Moisés, presbítero Ricardo, é o respeito às autoridades. Elas tiveram respeito à autoridade. Por que razão Moisés convocou os sacerdotes? Por que Moisés convocou os príncipes? Por que Moisés convocou toda a congregação para julgar a causa daquelas mulheres? Sabe por quê? Porque elas tiveram respeito às autoridades. Simplesmente porque elas haviam demonstrado respeito pelas autoridades. Da mesma forma, queridas irmãs, vossos pais são autoridades sobre vocês, desde que eles se mantenham dentro da palavra de Deus. Se estiverem fora da palavra, essa autoridade vocês não poderão respeitar, se ele estiver fora da palavra do Pai, porque nós não vamos compactuar com o erro. Mas vossos pais são autoridades para você. Vossos esposos, para quem tem esposo, são autoridades para vocês. Vossos pastores são autoridades para vocês. E não é uma pregação, glória a Deus para que a irmã disse amém. Mas não ouvirei muitos améns nessa noite. Não ouvirei. E não estou preocupado com isso. Não estou aqui para aplauso. Estou aqui para trazer a palavra. É diferente. Glória a Deus. Não é assim que funciona? Não estou preocupado com o aplauso. Elas respeitaram as autoridades. Hoje vivemos uma época, irmã Célia, em que não há respeito às autoridades. E não preciso dizer mais nada, porque eu não quero entrar em outra área aqui, Andressa. Quero continuar na Bíblia. Então não vou entrar, você já entendeu. Não vou entrar. Mas hoje vivemos um tempo em que não há respeito
as autoridades. Ou seja, minha amiga, minha irmã, para vir a Deus e ter a sua causa aceita, nós precisamos honrar aqueles que estão ao nosso redor. Aquelas mulheres tiveram sua causa aceita, porque elas tiveram respeito às autoridades da sua nação, e elas honraram essa autoridade, e por honrar essa autoridade, a causa delas foi aceita por Moisés. Sabendo que é dando que nos será dado também. Lucas 6,38 diz assim, na linguagem atualizada, na linguagem de hoje: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-la, irmãs, nas suas mãos. A mesma medida que você usar para medir os outros, irmão e irmã, digo a todos, Deus usará para medir a mim, medir você, medir todos nós. A medida que eu usar para medir o outro, Deus usará para medir a mim também. É dando que nos é dado. E elas deram respeito à autoridade de Moisés. Além de tratarmos o próximo de maneira correta, precisamos também estar no lugar correto. Elas vieram à porta do tabernáculo de reunião. Elas vieram na tenda da congregação, Números 27, verso 2. Que lugar era esse, meu pastor? Esse lugar é o lugar mais importante para o povo de Israel. Por que, meu pastor, esse lugar mais importante para o povo de Israel? Porque ali eles recebiam instruções espirituais, Carlos Alberto Stutz. É ali na porta da congregação, ali na porta do tabernáculo, que o povo recebia as instruções espirituais. E é nesse lugar que as 5 mulheres se apresentam a Moisés para julgar a causa. A pergunta é: você tem ido ao lugar mais importante? Tem ido? Que lugar melhor que a casa de oração para você ir para buscar a vontade de Deus? Qual é o lugar melhor que o santuário, que o templo, que a igreja, para você vir, para você se assentar no banco, para você se ajoelhar e para você mostrar a Deus suas petições, suas intercessões, seus agradecimentos ao coração do Pai? Que lugar existe melhor que esse, Penha Couto Lopes, para aclamarmos o nome de Deus, se não junta os nossos irmãos na casa do Senhor? Aqui é a nossa tenda da congregação, aqui é a nossa porta do tabernáculo, onde nós aqui chegamos e clamamos o nome do Senhor e apresentamos a Ele as nossas petições. Você tem ido a este lugar mais importante? Tem. Você tem estado com o povo de Deus nesse lugar mais importante que a casa do Pai? Tem. Que lugar melhor existe além desse? Salmo 84, versículo 3, diz assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, meu Senhor, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Não existe lugar melhor para estarmos do que a casa do Senhor, na casa do Pai, onde o Pai está presente, tomando conta do seu povo, dos seus filhos. Aquelas mulheres mostraram respeito às autoridades. Em terceiro lugar, elas tiveram visão e elas tiveram paixão. As 5 filhas de Zelofeade chegaram no tempo certo, no tempo correto. Elas chegaram, Simone, na pessoa certa, Moisés, sacerdote, príncipes, congregação. Chegaram no lugar correto, porta do tabernáculo, tenda da congregação. Simplesmente porque elas tinham, irmãos, uma visão. Você tem uma visão, irmã? Tem? Tem visão? Pois elas tiveram uma visão. Biblicamente, visão é a ponte que nos conecta, nos liga aos propósitos de Deus. Quando eu digo, Enilson, que eu tenho uma visão, eu estou dizendo que eu estou ligado a Deus.
Nilson, estou conectado a Deus nos propósitos do Senhor. E aí eu digo, eu tive uma visão. Estou ligado ao meu Deus. Aquilo que eu tenho como visão é algo que Deus colocou para mim, que eu sei que veio dEle, que veio do Senhor. Então estou conectado a Ele, estou ligado a Ele. Quando eu digo visão, tive uma visão. Elas tiveram uma visão. Elas sonharam, tiveram a visão e foram em direção à tenda da congregação. Vamos reivindicar a Deus o nosso direito. É quando Deus, a visão, sabe, pastor Ricardo, é quando Deus põe algo em nosso coração e faz nosso coração bater mais forte, mais forte, mais forte. E você não pensa em outra coisa a não ser naquela visão que Deus colocou sobre a sua vida. Você não pensa, é a visão que Deus colocou. Tu tem uma visão, eu sei disso. É algo forte, algo que Deus colocou em meu coração, bate forte no meu coração. Eu tenho uma visão de Deus, Deus me deu uma visão, estou conectado aos propósitos do Senhor. Sei que é Ele que está falando comigo, sei que é Ele que está me apontando por uma direção. Deus deu uma visão a Abraão e mandou ele sair da terra dele, da parentela dele, e ir para a terra que ele, Deus mostraria. Infelizmente, existem muitas mulheres cristãs, homens também, que andam caçando visões. Não se caça visões, Deus dá a visão. Você está conectado ao Senhor. Pulam de igreja em igreja dizendo, profetiza Deus, qual é o propósito sobre a minha vida, Deus? Profetiza. Pessoas que vão, mulheres ou homens que vão em igrejas, de igreja em igreja, de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja, querendo uma profecia, querendo que Deus falasse com elas. Deus fala contigo, irmã, através da palavra dEle. Você não tem que ir atrás de profecias, ou de profetas, ou de profetisas. Você tem que ler a palavra dEle, para ter a visão de estar conectada com os propósitos dEle. Provérbios nos fala sobre isso. Vamos olhar a palavra do Senhor Deus em Provérbios nesse momento. Provérbios capítulo 31 nos fala sobre isso. Abra lá, querido irmão e irmã. Separei alguns versículos para mim e para você. Verso 1 ao 3. Provérbios capítulo 31, verso 1 ao 3. Perdão, verso 26, 28 e 29. 26, 28 e 29. Agora sim. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. De quem ele está falando? Da mulher. É da mulher. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ela atende ao bom andamento da casa, de sua casa, e não come o pão da preguiça. É a mulher que está sempre ativa dentro da sua casa, que não tem preguiça de trabalhar na sua casa, seja trabalho físico, ou seja trabalho realmente de estar com os seus, de falar com os seus, de vigiar os seus, de tomar conta dos seus, de orientar os seus, de aconselhar os seus, de influenciar os seus. Ela atende ao bom andamento da sua casa. Ela não come o pão da preguiça. Ela não tem. Levanta-se seus filhos e lhes chamam de ditosa. Vai no dicionário ver o que é ditosa. Ditosa é abençoada. Levanta-se seus filhos e lhes chamam, mãe, a senhora é ditosa. A senhora é abençoada. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. No verso 10, no verso 11, aqui nos mostra o propósito de Deus em relação às mulheres. Mulher virtuosa, mulher que tem virtudes, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias preciosas, o de finas joias. Está dizendo aqui o autor bíblico que a mulher virtuosa, a mulher que tem virtudes, quem a achará? Ela é como algo raro, e
ela é como uma pedra preciosa, ela é como uma joia preciosa. Uma vez que você encontrou, você tem que tratar ela muito bem, porque poucas são assim. Virtuosa, joia preciosa. O coração do seu marido confia nela, ele confia nela, ele acredita nela, ele revela seus sonhos para ela, ele acredita que ela o ajudará a vencer os seus desafios. Ele não luta sozinho, ele tem ela com ele, ele sabe que ela o ajudará. Ele sabe que se faltar dinheiro, ela chegará junto dele com dinheiro. Ele sabe se precisar de um conselho, ou se estiver sozinho, não sozinho ficarás, porque ela estará com ele. Ela é uma joia preciosa. Você é uma joia preciosa, irmã, perante ao seu marido. Ele confia em você. Biblicamente, visão é isso. É a ponte que nos conecta ao propósito de Deus. E o propósito de Deus para as mulheres está expresso para nós em Provérbios. Nos mostra que Deus pensa das mulheres e como elas devem ser, e como os homens devem enxergar as suas mulheres. De fato, quando sabemos quem nós somos em Cristo Jesus e o que espera Jesus de nós, não perdemos de vista o propósito celestial. Nossos argumentos são sempre cheios de fé. O inimigo tenta te desviar, irmã. O inimigo tenta desviar a tua casa, desviar você, porque ele sabe que você é o sustentáculo na sua família, porque ele sabe que você é a coluna na sua família, e ele tenta desviar você, porque desviando você, ele acaba com a sua família. Você é sustentáculo de Deus na tua casa. Você é a mulher virtuosa, joia preciosa. Seu marido confia em você. Nossos argumentos são sempre cheios de fé. O inimigo tenta desviar, mas você, irmã, tem versículo nos seus lábios. O diabo fala e você responde com a palavra de Deus, a exemplo de Jesus no deserto, quando Jesus colocou Satanás para correr, respondendo com a palavra de Deus. Aquelas 5 mulheres, Macla, Noa, Ogla, Milca, Tirza, eram assim. Tinham argumentos baseados nos princípios da lei em seus lábios. Nosso pai Moisés, Zelofeade, ele não esteve na rebelião dos filhos de Coré ou de Corá, porque o nosso pai, ele era fiel. Elas disseram isso para Moisés. Elas tinham uma visão ajustada para que Deus sempre coroa a fidelidade. Moisés, meu pai, nosso pai que morreu, ele era fiel. Ele não participou daquela rebelião contra ti, que foi liderada pelos filhos de Coré. Lembra, Moisés? Meu pai, Zelofeade, não participou. Nós somos filhas de Zelofeade, o homem que é justo, o homem que adorou a Deus, o homem que foi fiel a Deus. E quer saber, Moisés, o nosso Deus é justo, e Ele é fiel também. Se nosso pai foi fiel a Deus, Deus será fiel a nós agora que estamos vindo a você, na tenda do tabernáculo, clamar a Ti para ser por nós, no nosso pedido. Não tinha, Célia, como Moisés recusar o pedido daquelas mulheres. Ele tinha que falar com Deus. O maravilhoso nisso tudo é que essa visão foi mantida pela paixão por aquilo que Deus havia dito. Deus disse: farei entrar o meu povo na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Elas sabiam que Deus tinha prometido isso, Cláudia, e elas queriam entrar nessa terra prometida por Deus, que manava leite e mel. Elas sabiam, Simone Nascimento, que Deus tinha prometido algo para o povo dela. Elas sabiam que a geração anterior morreu no deserto. Elas eram na geração posterior e elas queriam entrar com essa geração na terra prometida. Deus prometeu algo para nós. Moisés, Deus prometeu para nós isso. Penso que Deus considerou
na sua justiça, na sua bondade e no seu amor, que é grandioso. Penso que Deus deve ter dito, Gustavo Dantas, como poderei esquecê-las? Elas creram na minha promessa, que eu daria a elas, ao povo, a terra prometida. Quer saber, igreja? Aquelas mulheres foram humildes. Humildade é a quarta virtude daquelas mulheres que alcançaram a bênção e a graça de Deus. Humildade. As filhas de Zelofeade. Números 27, versículo 5, diz assim, vou ler para você. Números 27, verso 5, da palavra do Pai. Diz assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Está vendo? Moisés ouviu e levou diante de Deus. Mas pense um momento, irmãs e irmãos. A lei dizia, só os filhos homens têm direito se o pai morreu. É a lei de Israel. Moisés não tinha que levar para Deus esse pedido. Porque a lei dizia que os homens que herdariam a terra, filho homens, Zelofeade, não tinha filho homens. Portanto, tinha que passar por irmão dele. Essa é a lei. Mas a lei, ela é dura, Gabriel e Fátima Fagundes. Deus é amor. Deus é amor. Como poderei esquecê-las? Elas creram na minha promessa. Seria prático para Moisés dizer para o José Roberto: olha, me desculpe, mas a causa já está resolvida. Eu tenho aqui a lei, sabe? Macla, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Eu tenho aqui a lei. A lei me diz claramente, a lei, ela me dá uma instrução. Está em moda, né? Está em moda, vou usar. A lei nos dá uma instrução constitucional. Está em moda agora. A gente ouve tanto falar isso agora. Então, se a lei me dá uma instrução constitucional, que só quem pode herdar a terra, se morre o homem, morre o pai, é os filhos, varões, homens, e vocês são mulheres, não tem conversa. Vou passar a terra para o irmão do seu pai. Ele tem irmão? Então passarei para ele. Porém, o coração de Moisés se quebrantou pela humildade daquelas mulheres, pela maneira como elas se apresentaram diante dele. Isso levou a responder da seguinte maneira: espera um momento, espera, filhas de Zelofeade, espera um momento, permita-me que eu consulte a Deus sobre o seu problema. Você está vendo, irmã? Não importa o que a lei diz, o teu Deus é maior do que a lei. Não importa o que a lei dos homens dizem, Everton, não importa. O meu Deus, o teu Deus, nosso Deus é maior do que a lei. E Ele é justo, e Ele é bom, e Ele é amoroso. Ele é o nosso Deus. Não importa o que a lei diz para você, Deus é maior do que a lei. O coração de Moisés se quebrantou pela humildade delas. Então ele disse: espere um momento, permita-me que eu consulte a Deus sobre o seu problema. Eu me permito reconstruir a maneira como aconteceu a situação. Eu me permito reconstruir Moisés indo a Deus. Eu imagino Moisés dizendo: aqui estou, Senhor, aqui estou. As filhas de um homem justo, Zelofeade, aquele que não estava junto dos filhos de Coré, que não foi contra mim, Deus, e que o Senhor se levantou e matou todos aqueles homens, filhos de Coré, os coreitas. Não, Zelofeade não estava naquele grupo. As filhas de um homem justo, meu Deus, meu Senhor, Jeová, que faleceu no deserto, elas vieram a mim e me pediram a sua herança. A questão, Deus, é que Zelofeade não tem filho varão. A questão, Deus, é que nossa lei de Israel diz, e nessa hora eu imagino, Deus interrompeu Moisés. Não fale mais nada, meu servo. Não fale mais nada, Moisés. O que elas pedem é justo. Certamente você darás a ela possessão entre os irmãos do seu pai e fará passar a elas a herança do seu pai.
Números 27, versículo 7. Deus fala, e Deus diz, e Deus modifica a lei. Está aqui, as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e fará passar a elas a herança do seu pai. Deus modificou a lei, porque não era justa. E Deus é justo. Deus é amor acima de tudo. Quando pedimos de maneira quebrantada ao Senhor Deus, Ademar, Marina, quer saber? Deus nos escuta. Deus nos escuta. Pois um coração quebrantado, contrito, diz a Bíblia Sagrada, Deus não desprezarás. Salmo 51, versículo 17. Elas simplesmente precisavam se apresentar diante de Deus com humildade. E foi o que elas fizeram. Elas não tinham Célia a mais ninguém, a não ser Deus. E elas foram a Ele. Na porta do tabernáculo, na tenda do tabernáculo, com os sacerdotes do Senhor, elas disseram, Moisés, precisamos falar contigo. A quinta virtude daquelas mulheres foi a perseverança. Mulher, você que está me ouvindo, irmã, você que está me ouvindo, persevere. Perseverança. Não desista. É justo o que você está pedindo a Deus. É justo. Há necessidade. Persevere. Recebida a resposta positiva da parte de Deus, o tempo se passou. Deus disse, a terra é delas, Moisés. Mas Moisés morreu, Zé Roberto. Moisés morreu. E com Moisés morreu a promessa dada a Macla, a Noa, a Ogla, a Milca e a Tirza. A promessa se foi. Moisés estava morto. Deus levanta uma outra pessoa. Deus levanta um jovem. Deus levanta Josué. É um novo líder da terra agora. Josué é levantado para conquistar e para repartir a terra. Mas havia uma promessa para aquelas mulheres. Moisés leva para o túmulo a promessa daquelas mulheres. Ninguém mais se lembrava da promessa dada àquelas mulheres por Deus pela boca de Moisés. E agora, o que elas poderiam fazer? Contudo, elas jamais se esqueceram que o Deus de Israel lhes havia prometido aquela terra. E mediante o fato que Deus disse para elas que a terra era delas, elas não desistiram de perseverar por sua herança. Não desista de perseverar por aquilo que é justo no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, minha irmã. Não desista. Porque se Deus disse que ia te dar, mesmo que as coisas mudem e mudem as pessoas, Deus disse que ia te dar. Não desista, persevere. Logo, não desistir de perseverar. Então também não desista você, irmã, de ter paz na sua casa, na sua vida e na sua família. Juízes capítulo 17, verso 3, verso 4, relata algo maravilhoso que você tem que saber. Porque Deus é justo e Deus é bom. Josué é o líder. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza vão a Josué. Cláudia, elas perseveraram. Moisés é morto? Quem é o líder agora? É Josué. Nós vamos a Josué. Verso 3, verso 4, Josué, capítulo 17. Leia, irmão, isso é maravilhoso. Zelofeade, versículo 3. Porém, filho de Efé, primeiro lá em negrito, acima do versículo 1, a herança da meia tribo de Manassés. Verso 3, Zelofeade, porém filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 4, versículo, estas chegaram diante de quem, igreja? De Eleazar, o sacerdote. E diante de quem, igreja? Está acompanhando aí?
e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. Se Deus disse que vocês merecem essa terra e que essa terra é de vocês, se Deus mudou a Constituição para que isso acontecesse, então mantenham a palavra, porque é a palavra de Deus sobre a vida de vocês. Você tem perseverado, irmã, no que Deus te prometeu em sua palavra? O que Deus te prometeu na sua palavra? O que Deus prometeu você, irmãzinha, que está sentado no banco da igreja? Você tem perseverado naquilo que Deus prometeu a você? Perceba que nesse texto o nome das filhas de Zelofeades foram repetidos. Em Josué foi repetido o que está escrito também no outro livro de Números. Os nomes dela foram repetidos. Os nomes das mulheres não eram repetidos. Os nomes das mulheres não eram nem colocados na Bíblia Sagrada. Só os nomes dos homens. Mas elas foram tão importantes que o autor bíblico colocou o nome delas em Números, e o autor bíblico colocou o nome delas também aqui em Josué também, em Juízes também. Quando se repete na literatura hebraica o nome de pessoas, é porque essas pessoas merecem ser destacadas. É uma forma de chamar atenção para algo que não se deve ignorar. Logo, a fé delas, a perseverança delas, destas mulheres, merecem toda a nossa atenção. Os seus nomes estão ali para nós lembrarmos que vocês, irmãs, não podem desistir daquilo que Deus colocou para vocês. Porque elas não desistiram, nem mudando os nomes, nem mudando as autoridades, mas elas respeitaram Moisés. Moisés morre, acaba-se o domínio de Moisés, entra o domínio de um outro homem, Josué. Elas respeitam Josué, respeitam Eleazar, o sacerdote. Elas vão lá e elas obtêm o favor de Deus para suas vidas. Seus nomes estão ali para lembrarmos, não podemos desistir, que Deus jamais volta atrás na palavra dele. E ele disse que a vida do crente seria uma vida com abundância. Ele prometeu isso para você, irmã, vida em abundância, para você. Não espere então na sua vida menos do que isso. Não estamos dizendo aqui abundância em termos de materiais, para você vai ficar rica, não é isso. Abundância na vida, sua vida emocional, na sua vida psicológica, na sua vida espiritual. Abundância na sua casa, porque quem vai governar a tua casa é Deus, porque você é o sustentáculo da sua casa. Abundância, Deus prometeu isso para você. Por isso Josué disse, conforme o dito de Yahvé, o grande Deus eu sou, será feito. Vocês ganharão possessão na terra, como Deus disse a Moisés. Que tremendo, irmãos. A última palavra sempre é de Deus. Por mais que os homens queiram dizer alguma coisa, e estamos ouvindo muitos homens falarem ultimamente muitas e muitas coisas. Estamos ouvindo homens falarem muitas coisas. Mas a última palavra não é dos homens, é de Deus. A última é de Deus. Sempre será de Deus, sempre será do Senhor, porque Ele é soberano. A sexta disposição para abençoar. Quando lemos a conclusão dessa história, testemunhamos que a bênção veio sobre as irmãs. Abençoou diretamente também não só a vida delas, mas a vida de outras mulheres. A partir de hoje, isso será estatuto perpétuo, diz o Senhor. Por meio desta disposição, estabelece-se uma nova lei em Israel. Abra lá em Números, irmãos. Abra lá em Números. Está lá o que a palavra de Deus diz. Versículo 7. As filhas de Zelofeade falam o que é justo,
Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e fará passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, Moisés, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho homem, então fareis passar a sua herança à sua filha. A bênção que veio sobre elas agora era lei. Todas as mulheres que o pai morresse e não tivesse filhos homens seriam beneficiadas pela nova lei que foi feita para as 5 filhas de Zelofeade, mas que agora Deus colocou para todo Israel. Olha, quando você influencia, a bênção não vem só para você não, a bênção vem para outras pessoas também. Quando você influencia, a bênção não vem só para você, não vem só para o teu coração, mas a bênção vai para a sua família, a bênção vai para o seu local de trabalho, a bênção vai para a sua igreja, a bênção vai para onde você, minha irmã, estiver, porque você foi abençoada por Deus, e a bênção que está sobre você vai ser repartida no lugar aonde você pisar. Aquelas mulheres conseguiram algo que era maior do que elas abençoaram outras mulheres. Eu quero dizer, minha irmã, que a sua vida pode abençoar a vida de outras mulheres. A sua vida correta diante de Deus pode abençoar a vida de sua filha, de sua neta, de sua irmã de sangue, de sua mãe, de sua tia, de sua avó, de sua amiga, de sua colega, de sua vizinha. A sua vida, irmã, pode abençoar a vida de outras mulheres. Elizabeth Cardoso, Deus permitiu que elas abrissem caminho para que outras mulheres também pudessem ser ouvidas. Mulheres, Haroldo, que não eram ouvidas, passaram a ser, depois de Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, foram falar com Moisés e com Josué. E Deus ouviu. Outras mulheres agora estavam sendo abençoadas também. Mulheres que não tinham voz na nação, mas agora tinha, porque 5 mulheres conseguiram chegar a Moisés. E Moisés passou por cima da lei e foi falar com Deus para saber o que Deus queria sobre a vida daquelas mulheres. Deus disse: Moisés, eu sou maior do que a lei, e eu quero abençoar essas mulheres. E Deus abençoou. Mulheres que não tinham voz, Deus deu voz para elas. As filhas de Zelofeade ansiavam pelas bênçãos do céu para elas, mas também ansiavam da bênção dos céus para outras mulheres, para outras pessoas. Da mesma maneira, minha irmã, Deus te chama a abrir oportunidades para mulheres que estão próximas a ti, ao teu redor. Algo pode mudar na história dessas mulheres que estão perto de você. Algo pode mudar na sociedade que você está inserida. Basta que você tenha disposição de, no tempo certo, no lugar certo, buscar a pessoa certa e falar com Deus. Influencie, irmãs. Influencie, irmãs. Nós homens não somos muito bem preparados para essa função, mas vocês são sensíveis, vocês são mais sensatas do que nós, vocês são mais tranquilas do que nós, vocês têm delicadeza, e nós não temos isso muitas das vezes. Então, mulheres, influencie os seus homens, influencie seus maridos, influencie seus pais, influencie seus filhos, influencie, buscando sempre a Deus em primeiro lugar. Se eu posso deixar uma palavra nesta noite, nesta igreja, neste local, é essa palavra que deixarei nesta noite. Influencie mulheres da igreja presbiteriana de Irajá. Influencie. Você sabe por que Moisés ouviu as filhas de Zelofeade? Tentarei falar isso rapidamente para terminar a mensagem. Porque um dia Moisés foi influenciado também por uma mulher. Uma mulher influenciou a vida de Moisés.
uma mulher que o ensinou a buscar a Deus em todas as situações. Estou me referindo, presbítero Ricardo e José Roberto, a Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. Havia uma perseguição em relação ao menino Moisés. Joquebede amava o seu filho, e então ela o esconde por 3 meses. Mas a criança chora, a criança grita, ela tem medo que os guardas egípcios entrem e matem o seu filho. Então, nessa hora, Joquebede pega o seu filho, e Joquebede, então, coloca num junco, num cesto, fecha o cesto, betuma ele, fecha todos os buracos e coloca no rio. E clama a Deus para que Deus agisse sobre a vida do seu bebezinho. A filha do faraó encontra Moisés, o pequeno Moisés. A filha do faraó resolve criar a criança perdida no rio. Mas ela diz: eu não tenho leite, quem poderá amamentar essa criança? Miriam, irmã de Moisés, mais velha, que acompanhava o trajeto do cestinho com seu irmãozinho dentro do cesto pelo rio, diz: eu conheço uma hebreia que pode amamentar essa criança. Você conhece? Disse a princesa: traga ela. E então Miriam trouxe a mãe de Moisés, sua mãe, Joquebede. E Joquebede, pelo poder de Deus, agora protegida pelos egípcios, cuidou do seu filho e amamentou o seu filho. Quer saber, Andressa? Eu acredito que Joquebede ensinou a Moisés a amar a Deus. Quando aquelas mulheres, Luciana e Célia, chegaram a Moisés, o homem Moisés, criado, Fátima, por uma mulher que amava a Deus, sua mãe, na época da amamentação, ele ouviu. Porque ele foi criado por uma mulher que ensinou ele a respeitar, que ensinou a ele a amar a Deus e a buscar Deus acima de todas as coisas. O coração dele quebrantou quando as 5 mulheres disseram: meu pai morreu, nosso pai morreu, dê-nos a nós a possessão dessa terra, queremos entrar na terra prometida, Moisés. E Moisés pensou: a lei diz que não, o que eu faço? Lembrou-se do que aprendeu com Joquebede. Em primeiro lugar não está a lei, em primeiro lugar está Deus. Espere, eu vou falar com Deus. Haverá dias em que nós colocaremos nossos filhos e irmãs no mundo. Eles entrarão numa universidade de filosofias estranhas. Mas se você influenciar bem o seu filho, o seu neto, que está perto de você, quer saber? Ele não se desviará de Deus. Desviar do Senhor. É como se Joquebede dissesse para o pequeno Moisés no seu colo, amamentando no seu peito, dissesse a ele: teu Deus, Moisés, não é Osíris, Deus do Egito. Teu Deus, pequeno Moisés, é Jeová. Você crescerá, Deus te chamará, e você obedecerá a Deus. Irmã, você foi desenhada pelo Criador do universo para influenciar positivamente sua casa, sua família. Você foi criada pelo Criador do universo, desenhada por Ele com um propósito, para abençoar. Que o propósito de Deus se cumpra em tua vida, como se cumpriu com Joquebede, para com Moisés, e como se cumpriu com Moisés e Josué, com as filhas de Zelofeade. 5 mulheres que buscaram a Deus, respeitaram as autoridades e foram abençoadas. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza jamais serão esquecidas, porque simplesmente não desistiram de sonhar e buscaram a realização do seu sonho diante do Criador do universo. Faça o mesmo, mulher presbiteriana de Irajá. Deus te abençoe, em nome de Jesus.